Chegamos em Números capítulo 8. Deixa eu só lembrar você do nosso material antes de entrar na mensagem. Nós já temos 2 exemplares compartilhando uma palavra que não é minha, é o nosso material de estudo para você aprender a ler, interpretar e aplicar a palavra de Deus na sua vida de forma prática, de forma fácil e simples. Não deixe de adquirir. E também nós temos aqui mais de 20 esboços expositivos, tesouros para o púlpito, onde você consegue ver alguns dos nossos vídeos que estão disponíveis aí no canal em forma de esboço. Caso você queira ministrar na sua igreja, na sua célula, será uma bênção. Amém? Vamos entrar na palavra, Números capítulo de número 8. E aqui o texto começa falando do candelabro. Eu quero te lembrar onde ele ficava. O povo estava tendo acesso ao tabernáculo, digamos assim. O tabernáculo já havia sido montado, o povo estava no deserto, o povo oferecia sacrifícios, esses sacrifícios eram oferecidos no átrio. O átrio era o local onde qualquer pessoa poderia acessar, levando o seu sacrifício para a expiação de pecados. Após o átrio, ficava o lugar santo, onde havia a mesa da comunhão, da proposição com os pães, havia um incenso, incenso simbolizam orações, e também havia o candelabro que sustentava a luz. Logo após o lugar santo havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. Quando chegamos aqui em Números capítulo 8, o texto ele não fala da arca e também não fala do átrio, mas de forma simples. Aqui ele nos remete ao lugar santo, ao lugar onde ficava o candelabro. E o candelabro, ele tinha uma posição exata para ficar. O texto vai dizer que era posicionado para frente, virado para frente. Quando nós olhamos para isso, entendemos a estrutura do tabernáculo, nós sabemos que à frente do lugar santo, à frente do candelabro, ficava o véu e logo depois a arca da aliança. Ou seja, a função do candelabro era iluminar não só o ambiente, mas também o caminho que direcionava as pessoas ou o sumo sacerdote até a presença. O candelabro ele não tinha luz própria, mas ele sustentava a luz. Quando nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo de número 8, Jesus diz explicitamente: eu sou a luz do mundo. Nós é quem temos essa obrigação de levar essa luz do mundo às pessoas. Nós somos um candelabro, a luz é Jesus. Nós temos essa missão de estar posicionado corretamente no reino de Deus para que o caminho até Deus seja refletido através da luz que é Cristo em nós, para que outras pessoas tenham acesso. Ele é o caminho, a nossa função é iluminar. E a gente tem que ter muito cuidado para não cair no erro de querer ser a própria luz. Nós não precisamos ser vistos, nós não precisamos ser reconhecidos, nós precisamos apontar para Cristo, nós precisamos levar pessoas até Ele. Nós somos um candelabro, nós precisamos que o Espírito Santo gere em nós esse entendimento. A nossa missão é levar pessoas até Deus. Nós não temos necessidade nenhuma de brilhar. O texto continua falando da purificação dos levitas, porque além de alinhar o ambiente, quem servia no ambiente também precisava estar alinhado conforme o padrão de Deus. O texto diz que os levitas precisavam se lavar, se raspar e lavar as suas vestes. Essa lavagem corporal simboliza uma purificação, uma transformação de dentro para fora e também de forma externa. Os levitas eles tinham a obrigação também de raspar o corpo. Essa raspagem era total. Era como se Deus estivesse falando aqui: vocês não podem me servir com a identidade que vocês chegaram até aqui. A partir daqui, precisam servir com a identidade que eu vou lhe dar. Através das vestes também, as vestes purificadas também tratavam da identidade. As pessoas precisavam olhar para eles e saberem, reconhecerem que eles eram sacerdotes, pessoas que serviriam exclusivamente ao Senhor.
nós também precisamos ter esse entendimento. Quem serve, independente do lugar, independente da função, precisa estar formado, transformado, passar pelo processo que o Senhor estabelece. Não podemos servir de qualquer jeito. Não podemos servir da forma que eu acho certo. Existe um padrão de purificação, existe um padrão de santidade que o Senhor exige de cada um dos seus filhos, de cada um dos seus servos que vai servir a sua obra. Eu não posso chegar do jeito que eu quero, eu não posso servir do jeito que eu acho melhor. Eu preciso estar debaixo de autoridade, eu preciso da bênção da igreja, eu preciso estar debaixo de autoridade de lideranças, eu preciso estar debaixo da autoridade de Deus. O serviço, ele não é feito de qualquer forma e se for, Deus não recebe. O texto é bem claro. Mais à frente, o texto também vai dizer que os levitas, eles foram tomados em lugar dos primogênitos. Se você nos acompanha desde o Êxodo, você sabe que os primogênitos foram apresentados ao Senhor lá em Êxodo 13. Todo primogênito era consagrado ao Senhor. Deus, aqui em Números, já estamos em uma outra fase, e Deus, ao invés de receber a consagração de todas as pessoas que já eram ali, milhares, Deus pega uma tribo, separa uma única tribo para ser exclusiva para Ele. Então, os levitas foram tomados em lugar dos primogênitos para serviço exclusivo do Senhor. E eles precisavam da bênção, eles precisavam da imposição de mãos das pessoas, e eles precisavam estar cientes que o serviço que eles executariam ali não era para qualquer pessoa e não era de qualquer jeito. O texto finaliza dizendo que havia um tempo para o início desse serviço e também para o término dele. Não um término total como se fosse uma aposentadoria, mas um término onde quem executava o serviço pesado precisava auxiliar e ensinar as próximas gerações que viriam para o serviço. O texto diz que um levita começava a servir a partir dos 25 anos. Servia até os 50 e depois dos 50 deveria auxiliar. Não quero aqui me atentar à idade, mas ao período, às fases do serviço. Até os 25 anos, um levita tinha tempo para se preparar para servir. Ele tinha tempo para aprender, para se capacitar, porque o serviço ele precisava ser com excelência. Eram os levitas que representavam o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Não era de qualquer forma, não era do jeito que eu quisesse chegar. Eu precisava ter conhecimento, eu precisava ter uma base, eu precisava saber fazer. E esse período de preparo era muito importante. A partir dos 25 anos, colocavam a mão no arado e na execução para fazer todo o serviço pesado que fosse necessário. No caso do tabernáculo, era nesse período em que todos eles serviam carregando o tabernáculo, servindo dentro do tabernáculo. Mais futuramente, nós veremos que depois da construção do templo, o serviço ele se expandiu, mas antes de tudo isso, eles precisavam estar preparados para isso. Após os 50 anos, era necessário que os mais velhos auxiliassem os outros que viriam para começar a servir. Esse tempo de preparo, de execução e de diminuição de ritmo é muito importante, porque quando nós invertemos essa ordem, a obra de Deus é prejudicada e ela começa a sofrer. Tem muita gente desqualificada querendo servir, muita gente qualificada que não se posiciona para fazer. Tem muita gente que já deveria ter passado o bastão para a próxima geração, mas não quer executar o serviço da forma que precisa. Pessoas que ainda estão cansadas, pessoas que já estão no limite de exaustão, de cansaço, de desgaste. Muitas vezes porque não querem, outras vezes porque não tem ninguém para assumir a responsabilidade. Mas na obra de Deus existe um tempo para isso. E talvez essas pessoas encontrem dificuldade em achar sucessores porque quem tem preparo e precisa fazer não quer. No final, quem sofre é a obra. No final, o serviço ele vai sendo desqualificado. Deus ele fala em Números. Deus ele está falando conosco.
A obra do Senhor, ela não pode sofrer porque nos falta o conhecimento se ele já nos foi dado. Através da sua palavra aqui em Números 8, o Senhor diz exatamente como deve ser executado, quem pode fazer, qual é o processo que é exigido para o serviço na casa do Senhor. Eu não posso chegar e apresentar o meu trabalho de qualquer forma. Eu preciso passar por um processo, eu preciso apontar todo o meu serviço para Cristo, eu preciso levar as pessoas a conhecer a Deus e eu preciso servir com excelência. Números 8 hoje nos confronta e o Senhor nos pergunta, não é se nós queremos servir, mas se nós estamos dispostos a passar por todo esse processo de consagração, purificação, estar debaixo de autoridade, de preparo, de execução e de ensinamento. A obra de Deus precisa avançar. Ela não depende de nós, mas o Senhor conta com a gente para dar continuidade à sua obra aqui na terra. Que você seja abençoado através dessa palavra e se o Senhor falou ao seu coração, deixa aqui nos comentários. Deus ainda fala em Números. Deus te abençoe em nome de Jesus.